Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira aula da mentoria Engenharia Condominial. Nessas aulas, nós vamos aprender como desenvolver uma atividade de assessoria técnica para condomínios. Então, com todo esse conteúdo que nós vamos discutir ao longo desses próximos encontros, nós vamos entender como é que se desenvolve uma nova atividade, uma atividade de prestação de serviço nos condomínios. A atividade de assessoria técnica condominial, diferente das atividades de uma inspeção predial, que é uma atividade com início, meio e fim, e normalmente muito curta, e uma atividade que é feita de uma forma intensa em um curto período de tempo, e de uma forma também diferente de uma gestão de obras que você vai exercer durante aquele período em que a obra foi feita. A atividade de assessoria técnica, ela mistura um pouquinho de cada uma dessas coisas, inclui também a parte de manutenção predial, parte de gestão da manutenção, e transforma esses contratos que são eventuais ou de períodos limitados em uma prestação de serviços contínua, um contrato de prestação de serviço contínuo, em que você vai estar, continuamente dando assessoria para aquele condomínio. Essa é uma nova forma de se trabalhar, que é muito interessante, muito parecida com a forma com que os advogados também já fazem isso há bastante tempo. Os contadores começaram isso muito lá atrás, e a engenharia agora está começando a despertar para essa nova forma de trabalhar. A engenharia condominial, ela nasceu por um motivo muito simples. De um lado, nós temos síndicos que não sabem muito bem o que querem, o que eles devem fazer na parte de gestão de obras e manutenção do condomínio deles. E do outro lado, nós temos engenheiros que não são empresários, não costumam trabalhar junto ao cliente, entendendo o que o cliente quer. Então, temos síndicos que não sabem o que querem, engenheiros que não sabem vender. E aí eles acabam não se falando, não se encontrando. O engenheiro entende que ele tem uma atividade que é muito qualificada e ele entende que a comunidade ou o síndico não está valorizando a atividade dele, e o síndico acha que ele tem uma atividade muito cara, que é inacessível e que ele só vai buscar aquilo ali, uma última solução, mas mesmo assim ele vai comprar aquela prestação de serviço sem saber exatamente se vai resolver ou não o problema dele. Então, o síndico não sabe quais são as perguntas que ele precisa fazer para que o engenheiro consiga responder. Então, devido a essa falta de conversa, é que surge a engenharia condominial como uma forma de prestar assessoria ao síndico em absolutamente tudo que ele precisa. A ideia dessa matéria é conseguir ajudar o condomínio em absolutamente todas as necessidades do que se refere à operação dele, à gestão de obra, gestão de manutenção e outros detalhes que nós vamos aprender ao longo dessa mentoria. Para nos ajudar a entender esse escopo, eu vou lançar a mão de uma ferramenta que eu adoro, o mapa mental, e eu vou utilizar um aplicativo chamado Whimsical, que vai permitir, é um aplicativo gratuito, ele permite que na versão gratuita dele você consiga fazer vários mapas mentais, e nós vamos construir aqui o mapa mental dessa nova atividade. Então, acompanhe comigo dentro do Whimsical. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Então, nós temos aqui a tela do Whimsical, é www.whimsical.com. Eu vou copiar aqui a URL dela e deixar aqui nos comentários para que você possa acessar o Whimsical. Mas eu vou compartilhar aqui, na verdade, um mapa mental. Um mapa mental exatamente com as informações que nós vamos, com o escopo de atividade que nós vamos desenvolver dentro da engenharia condominial. Então, eu vou clicar aqui nesse íconezinho aqui, que é o mapa mental, Mind Map, e aí ele vem aqui, ó, eu posso movimentar ele pela tela,
e eu vou clicar ele aqui e eu vou chamar esse mapa mental de assessoria técnica. Lentidão na gravação, lentidão na gravação. Pronto, voltamos aqui. Assessoria técnica. Pronto. Aí, quais são as atividades? Temos 3 atividades que nós vamos desenvolver a partir da assessoria técnica. Se eu clicar aqui nesse link, a primeira perninha que eu vou colocar aqui é gestão de obras. Dá um enter. Gestão da manutenção. E vou chamar também de assessoria. Eu separei aqui nesses 3 pontos. E aí nós vamos buscar. Esses pontos já estão disponíveis no ClickUp. Então, o ClickUp é essa plataforma de gestão de tarefas e projetos que é absolutamente essencial. Você pode usar qualquer, né? Você pode usar qualquer aplicativo de gestor de tarefas, não precisa ser exatamente esse. Você pode usar o Gira, pode usar o Monday.com, pode usar o Trello, pode usar... enfim, tem vários gestores de projeto. O que eu acho legal no ClickUp é que ele é um software que ele é extremamente flexível, permite que você faça ele tem muitas funcionalidades que outros softwares não têm, e na versão gratuita dele você consegue fazer absolutamente quase tudo que nos outros softwares você tem que pagar para poder fazer. Então, eu, por exemplo, até hoje uso a versão gratuita dele, ainda não tive necessidade de usar a versão paga, mas ele é um software absolutamente fantástico, essencial, não só para que você organize as suas demandas, mas principalmente para que você consiga compartilhar com os seus condomínios, com os seus clientes que você vai fazer as tarefas, compartilhar os projetos, todos os projetos que você está desenvolvendo e em que parte desse projeto, né, está a sua prestação de serviço. Então, isso é bacana, porque você vai não só mostrando para ele como é que ele pode acompanhar, como você vai provando a ele que você está realizando o trabalho. Então, ao mesmo tempo, você está fazendo essas 2 funções que vão facilitar demais a sua vida. Então, o ClickUp, nesse caso aqui, eu já criei para essa turma de mentoria um espaço que eu chamei aqui de engenharia condominial. Então, ele tem aqui um espaço de engenharia condominial e outro aqui, turmas de mentoria. E eu criei uma turma, nesse caso específico aqui, turma assessoria técnica IBAP 2023.2. Tem algumas pessoas que podem ter entrado fora dessa turma, mas a maioria das pessoas vieram aí dessa turma aí do IBAP. E aí, dentre essa... Aqui é um espaço, tá, pessoal? Um espaço. Aqui o espaço geral, aqui é um espaço de trabalho. Se eu clicar aqui, eu vou ter vários espaços de trabalho. Posso criar aqui um espaço de trabalho, outros, né? Então, posso criar vários espaços de trabalho. Cada espaço de trabalho seria uma empresa em si, que eu estou gerenciando, né? Não é muito usual fazer isso, mas porque eu vou explicar com mais detalhes quando entrar no ClickUp. Isso faz com que você não consiga compartilhar entre eles as tarefas. O interessante é que toda a sua atividade esteja dentro de um único espaço de trabalho. E aqui eu tenho espaços. Tem um espaço chamado engenharia condominial, que eu vou ter muitos outros itens aqui, né? Eu posso clicar aqui do lado e ele vai abrir
esses itens. E eu tenho aqui o espaço aqui, turmas de mentoria, onde ele vai abrir aqui pastas, e nessa pasta aqui de assessoria técnica IBAP, eu tenho essa lista chamada Mentoria Engenharia Condominial. A lista é o espaço mínimo onde eu vou guardar as tarefas. Então, dentro dessa lista, eu posso ter várias tarefas. E eu vou classificar essas tarefas com o status que eu quiser. Eu vou criar os status dela. Em status de planejada, realizada. Só clica aqui, ó. Eu tenho, na verdade, alguns status padrões, né? Então, eu só clicar aqui na tarefa, por exemplo. Clico, ela está planejada, em andamento, finalizada ou encerrada. Sendo que encerrada e finalizada é exatamente a mesma coisa. A diferença é que o encerrado ele some da minha vista, ele arquiva, ela está lá ainda, mas ele arquiva para que não polua a minha tela, mas ela continua lá. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma atividade que está planejada, que é o escopo. Eu vou clicar aqui, eu vou dizer que ela está em andamento. Pronto. Ela agora está amarelinha aqui em andamento. E se eu clicar nela, eu vou ver o que tem dentro dessa tarefa. As instruções que eu preciso seguir que estão dentro dessa tarefa. Vou clicar aqui. Então, essa tarefa é assim que ela aparece. Aqui são as instruções que estão dentro da tarefa. E aqui é um registro do que foi feito na tarefa. Inclusive, esse registro pode ser um chat entre as pessoas que estão acompanhando a tarefa, que estão verificando aquela tarefa. Você pode perguntar algumas coisas e eu posso mencionar essas pessoas aqui que estão dentro daquela tarefa. É super versátil. Então, eu posso dar um OK, dizendo que vai começar a tarefa. Então, clico aqui no temporizador e ele começa a contar. Ele aparece um reloginho aqui embaixo para poder contar que a tarefa está começando. Então, a gente está começando a tarefa aqui. E ele está de vermelhinho porque ele já sabe que está atrasado. Era para começar hoje às 19 horas, começou às 20. Então, ele já disse que está atrasada a tarefa. Tá? Bom, aqui é o escopo daquela tarefa. Então, eu vou clicar em ver mais, ele vai apresentar aqui para mim. Então, eu já coloquei aqui dentro da tarefa do ClickUp aquilo que seria o escopo que a gente vai utilizar para criar um mapa mental dentro do Whimsical. Então, vamos colocar aqui, ó, tem um item que eu não cliquei, que é inspeções prediais. Inspeções prediais. Então, tem inspeções prediais, vou arrastar para cá. O que mais? Gestão de obras. Gestão da manutenção e assessoria técnica. Então, inspeções prediais. Eu vou copiar isso aqui e vou colar no Whimsical. Vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui, Ctrl V. Ctrl X. Ctrl. Elaborar o prontuário da edificação. Ctrl V. Elaborar um inventário de equipamentos da edificação. E, finalmente, diligenciar, orientar ou contratar vistorias. Essa atividade de inspeções prediais é a primeira atividade da parte da engenharia condominial. Então, essa é a primeira atividade, é a inspeção predial, é você tirar a fotografia daquela edificação. Como é que ela está? Como é que o prédio está hoje? Essa é a minha preocupação. Hoje está bom, está médio, está ruim. E uma vez que eu sei como é que ele está, como é que eu vou resolver ele? Como é que eu vou colocar ele de volta na condição original? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que fazer basicamente 3 coisas. Elaborar o prontuário da edificação.
Eu chamo desse nome prontuário da edificação, porque basicamente se a edificação for muito bem implantada desde o início, ela deve ter um laudo de recebimento de obra, ela deve ter um laudo de vencimento de garantia, deve ter, né, vamos botar considerar 5 anos, um prédio de 5 anos, vão ter 4 laudos de inspeção de SPDA e, muito provavelmente, 4 laudos de renovação de AVCB. Então, esses laudos vão ter que existir. E se o prédio chegar até o 5º ano, deve ter um laudo também de manutenção da parte de gás. Um laudo também da manutenção da parte de gás, que 5 anos é o prazo para poder renovar a área de gás. Então, se você pegar um prédio bem feito, né, de 5 anos, ele deve ter todos esses laudos. Cada um desses laudos vai estar numa pasta. Se for aquele laudo grossão, gigantão, ele vai estar dentro de outra estrutura, né? Vão estar dentro de uma estante, né? Enfim, mas se for laudos pequenos, vão ser algumas folhas, 20 folhas, 30 folhas, 50 folhas, dá para colocar dentro de uma pasta, né? Uma pasta que você consiga organizar esses laudos lá dentro. E esse aí é o que a gente chama de prontuário da edificação. Porque basicamente eu vou ter uma fotografia da minha edificação, eu vou ter um memorial descritivo das reformas que eu preciso fazer naquela edificação e, na sequência, uma orçamentação, uma planilha orçamentária com o valor de cada uma dessas reformas para que eu possa licitá-las a qualquer momento. Eu vou precisar desses valores para poder, primeiro, fazer basicamente 2 coisas. Eu vou precisar dessa planilha orçamentária para poder fazer uma assembleia de taxa extra, para poder definir qual é a taxa extra que os moradores vão precisar arrecadar para eu poder contratar aquela obra. E segundo, eu poder fazer uma licitação com qualquer empresa, porque eu já vou ter ali exatamente a quantidade de serviços que ela vai ter que cotar, nem mais, nem menos. Então, eu vou saber exatamente qual é o valor unitário que cada empresa pratica para poder realizar cada percentual daquela obra. Então, para isso que eu preciso do prontuário da edificação. Bom, esse prontuário pode ser que ele esteja no zero, esteja começando. Então, aí você vai precisar fazer 2 itens. Primeiro, diligenciar, orientar e contratar vistorias. Ou seja, diligenciar é eu mesmo realizar. Orientar se tem alguém que vai fazer a visita, eu vou orientar como é que tem que ser feito. Ou eu vou contratar aquela vistoria. Ou seja, eu vou realmente fazer uma licitação para poder contratar uma vistoria e eu vou só receber aquela vistoria ali e daquilo ali eu vou utilizar para poder analisar. Uma dessas análises que eu preciso fazer, e aí não necessariamente é no mesmo trabalho, é em outro trabalho, que normalmente é vendido de forma separada. Mas aqui vai ter que estar dentro desse conjunto, que é elaborar um inventário de equipamentos da edificação. Então, essa atividade ela precisa realizar. O inventário de equipamentos da edificação é a parte básica para que você possa, no futuro, fazer um plano de manutenção. E ele pode estar junto da atividade de elaboração de plano de manutenção ou não, ou separado. Eu entendo que é uma parte separada, porque você pode contratar o inventário de uma forma separada. Tá? Então é só você dizer quais são os campos que você quer que o inventariante preencha, e aí ele vai se preocupar em cada um daqueles itens para preencher aquele escopo necessário. E aí a gente entra aqui na parte, então, da gestão de obras. Eu coloquei já esses valores aqui. Pronto. Eu vou dar um Ctrl V. E agora eu vou ajustar aqui.
Então, a primeira atividade é elaborar o controle de reforma das unidades privativas. Isso aí é uma atividade que é prevista na norma NBR 16280, que é a gestão de reformas em condomínios, em edificações. Essa é uma atividade, vamos dizer assim, uma das atividades mais comuns que você pode começar a exercer, principalmente quando a edificação é nova, porque tem muito proprietário recebendo o imóvel na planta, e é lógico, ele sempre vai reformar aquela, com raras exceções, ele vai reformar aquele apartamento que ele recebeu, aquela casa que ele recebeu, para poder, primeiro, checar os projetos, verificar se eles são possíveis de serem executados, e segundo, verificar se se aquela reforma que o morador pretende realizar, ela é execuível ou não, se ela vai botar o prédio em risco ou não. E lógico, nesse ínterim você vai precisar estar fiscalizando de forma recorrente para ver se aquele morador que prometeu fazer aquela reforma realmente está fazendo aquilo que ele prometeu e não a outra reforma que vai mudar ou então até pode botar o prédio em risco. Lembrando que todas essas esse trabalho de você acompanhar uma reforma não é pontual. Para cada, ela é recorrente, ou seja, o mesmo imóvel pode sofrer várias reformas. E você pode estar sendo assessor técnico de um prédio comercial. E, via de regra, a sala é sempre reformada. As salas comerciais, elas são alugadas, as pessoas reformam aquela sala, e você vai, toda vez que alguém aluga aquela sala, vai fazer uma nova reforma. Isso é muito comum, por exemplo, em shopping center, né? Mas não é diferente também em prédios comerciais e residenciais. A diferença é que os prédios residenciais, eles não têm essa prática, né? Essa prática de fazer esse controle. Mas ele é absolutamente necessário. O segundo ponto é elaborar ou contratar a elaboração de termo de referência de obras. Eu chamei aqui de TR de forma proposital, só para provocar a curiosidade, né, de você que está aqui assistindo. O que é um TR? O TR é um termo de referência. É a explicação básica necessária para que eu consiga fazer uma contratação de uma obra. Chama-se termo de referência. O termo de referência é composto de 2 documentos, basicamente, que é um memorial descritivo, que diz como é que a obra tem que ser feita, e um quantitativo de serviços e materiais para que aquela obra seja feita. Quando é uma construção nova, então, às vezes, uma reforma, para poder modificar a cara daquele equipamento, daquela construção, daquele prédio que você vai reformar, aí, além desses dois, tem que também estar incluso o projeto. Então, vai vir projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo. Esses 3 documentos, quando você for criar algo novo a partir de uma reforma, ou se você vai manter do jeito que está, é só o memorial descritivo e a planilha orçamentária. Lembrando que quando, por exemplo, é uma reforma de impermeabilização, é muito recomendável que você faça assim, um projeto de impermeabilização. Você não pode simplesmente impermeabilizar e largar, porque depois que você impermeabilizou, você não tem como enxergar o que você fez. A única forma de você saber o que foi feito ali é através de um projeto, de um desenho, explicando onde é que foi aplicada a manta, onde é que foi. Então, essa parte tem, ou então se for aplicado algum tipo de produto. Tem situações, por exemplo, que a inspeção é feita através de algum ensaio destrutivo, tipo você tirar um corpo de prova de uma laje, de algum lugar, para poder identificar a espessura da manta, ou qualquer coisa assim, e a pessoa às vezes não enxerga, vê que não tem manta, e acha que não tem impermeabilização. E esse é uma conclusão errada. Às vezes, aquele local pode ter sido utilizado um impermeabilizante líquido, um produto, né? Então, misturado ali na argamassa, não necessariamente a ausência de manta significa que não tem impermeabilização.
Simplesmente pode ter sido uma outra técnica que você não conhece. Então, é importante ter um projeto para o projeto dizer assim, não, aqui eu vou utilizar um produto A, aqui eu vou usar o produto B, e aí você sabe, não está mostrando manta porque ele usou o produto, e não porque não tem manta mesmo. Então, isso é muito importante, tá? E aí, depois que eu elaborei o termo de referência, eu vou licitar as obras do condomínio. E a licitação da obra do condomínio demanda uma outra tarefa. Eu preciso ter um edital de licitação. Esse edital de licitação, eu vou escrever as regras de como as empresas podem participar dessa licitação. Eu vou escrever as regras de classificação para essa licitação e vou escrever as regras de pontuação dessa licitação. Então, como é que a pessoa acessa as regras? Ela acessa que link, que QR Code, está onde, é público, não é? Como é que a pessoa baixa esse edital? Então, primeira situação. Depois, como é que ela se classifica? Como é que ela pode ingressar nessa situação? Os requisitos mínimos. Então, os requisitos mínimos para você participar dessa licitação é isso, aquilo. Pronto, beleza. Preenchi esses requisitos mínimos. Agora, o que é desejável, o que é classificatório, ou seja, o que é que vai pontuar para mais ou para menos se eu participar dessa licitação? É outras regras. E aí, toda essa parte tem que fazer parte do edital de licitação. O edital de licitação tem que ter tudo isso. E aí, uma vez tudo isso, tem que ter os prazos que você vão receber as propostas, que você vai analisar, como é que vai ser isso. Bom, essa é a parte da licitação da obra do condomínio. Então, é um engenheiro, assessor técnico, é que vai fazer isso. Ele vai especificar como é que a obra tem que ser feita e vai definir como é que as empresas precisam enviar as propostas para que ele consiga analisar e mandar para o condomínio um relatório pronto, dizendo, olha, essa empresa pontuou X por esse motivo, e essa aqui pontuou Y por esse motivo, essa pontuou Z por esse motivo. E aqui está aqui as notas e as empresas, independente do preço que elas cobraram, tá? O preço pode ser uma parte da pontuação, mas o peso é você que tem que escolher. E aí sim, você manda para a comissão de obras escolher a obra, escolher a empresa. Não é você que vai escolher a empresa. Você pode até escolher a empresa, mas o normal é que você faça um relatório muito transparente, passe por síndico para a comissão e eles decidam quem que vai fazer aquela obra, e você vai ser, no máximo, consultado. Né? Celino, essa empresa aqui é boa, é ruim? Me conte aí qual é a sua experiência dela. Você botou essa nota aqui, mas qual é a sua experiência? Não sei o quê. Enfim, aí são pormenores, detalhes que aí vale depois. Mas a informação da pontuação nota tem que estar claro, e mais, para garantir a transparência, isso tem que ser respondido para os proponentes também. O proponente, ele deu um trabalho danado para participar de uma licitação dessa, ele tem um direito de saber qual foi a situação, qual foi a nota dele, o porquê que ele não participou, não ganhou, enfim, ele tem que saber. Isso aí é prática básica aí de transparência. E aí, uma vez que a obra foi licitada e contratada, você vai começar a fiscalizar a obra. Lembrando que o fiscal da obra, ele participa como testemunha na assinatura do contrato da obra. E, segundo, eu vou aqui colocar exatamente para você qual é o artigo da lei, para não me passar, e eu vou colocar, inclusive, isso aqui no chat, isso é muito importante. Segundo o artigo 784 do inciso 3º do Código de Processo Civil. Então, artigo 784, inciso 3º do Código de Processo Civil, um documento só é um título executível, executável, né, se ele tiver sido assinado por duas testemunhas. Então, se você tiver um contrato que não é assinado por duas testemunhas, esse contrato é frágil. Ele pode ser contestado.
Então, é importante, você precisa ter um contrato assinado por 2 testemunhas, para que ele seja válido como título executivo, tá? Então, o fiscal é uma das pessoas que vão assinar o contrato da obra. A outra pessoa pode ser o subsíndico, pode ser o gerente daquele condomínio. O gerente é aquela pessoa que toma conta da equipe do condomínio, às vezes chamado de zelador, às vezes chamado de administrador. Lembrando que administrador é quem fez a administração, né? Mas eu costumo chamar de gerente da obra, o gerente do condomínio lá. Então, gerente do condomínio. Então, é aquela pessoa que é recomendável que ela assine também. Então, o síndico assina, o gerente assina e você assina. Pronto. Então, você tem 3 assinaturas, sendo que o gerente você assina como como posso dizer, testemunhas da obra, aí sim a obra passa a ser válida. E aí, eu entendo que essa aqui são o escopo da parte de gestão de obras que o assessor técnico vai desenvolver. E aí, vemos aqui para gestão de manutenção. Para gestão de manutenção, eu também coloquei 4 atividades. Vamos lá ver essas 4 atividades. Dá um Ctrl V. Então, eu vou... Quais são as atividades que eu entendo que fazem parte do controle, né, da gestão de manutenção, que é uma atividade muito importante também da assessoria técnica. Muitas vezes os assessores técnicos não chegam a fazer gestão da manutenção. Tudo vai depender aí do perfil do condomínio, mas eu entendo que é extremamente importante, né? Aqui, opa. Bom. Vamos então entender cada uma dessas atividades de gestão da manutenção. Como é que o assessor técnico, vocês, arquitetos e engenheiros, trabalhando com assessor técnico dentro do condomínio, como é que vocês vão desempenhar essa atividade aqui de gestão da manutenção? Basicamente, através de 4 tarefas. A primeira tarefa é elaborar os planos de manutenção da edificação. E para isso, eu tenho um treinamento chamado Plano de Manutenção em 8 horas, no qual você aprende a fazer um passo a passo, um plano de manutenção inteiro de cada equipamento em menos de 8 horas. Não significa que você vai demorar um dia para poder fazer esse plano de manutenção. O plano de manutenção ele tem algumas partes, e essas partes precisam estar prontas para que você, em um dia, junte esse quebra-cabeça e daí saia um plano de manutenção. Quando você está atuando como um assessor técnico de condomínios e você tem diversos equipamentos para poder fazer plano de manutenção, você vai fazer um por semana, um a cada 15 dias, um a cada mês, e ao longo dos 12 meses você vai ter 12 equipamentos, 12 planos de manutenção da edificação. Você não vai fazer tudo num dia só, num mês só. A não ser que o condomínio esteja tudo ok, não precisa fazer nada. Primeiro porque nesse trabalho de elaborar o plano de manutenção, que é, vamos dizer assim, a primeira parte, ele vai implicar na sequência uma segunda parte, que é revisar os contratos de manutenção. E a revisão de um contrato de manutenção, ela dura em média 15 dias. Difícil a revisão de um contrato desse ser menos que 15 dias. Porque o plano já é algo meio que estanque, assim, você
você vai elaborar, lógico, ele dá um trabalho para você fazer, mas você vai elaborar mas você vai pegar o ritmo para poder fazer vários. O contrato de manutenção não é bem assim. O contrato de manutenção envolve uma análise de esforço, de equipamentos, quantas pessoas o cara vai botar naquele contrato. Tem outras variáveis que vão fazer com que você pare e pense e analise antes de dizer assim, não, eu consigo fazer uma revisão dessa em um dia, 2 dias e uma semana. Não é bem assim. Considere sempre 15 dias para poder fazer uma revisão de um contrato de manutenção. 15 dias é o tempo padrão. E aí, se você tiver 10 contratos de manutenção, você vai demorar 150 dias. Não acho que você vai ser mais tempo que isso, mesmo. É isso aí. Então, é pelo menos esse espaço de tempo. Você vai precisar, e aí sim vai começar a vir a necessidade do assessor técnico. Não basta você revisar o contrato de manutenção e elaborar um plano de manutenção. Você precisa acompanhar o contrato para você ter certeza que naquele contrato está sendo gerado as evidências que provam que aquele plano de manutenção que você fez está sendo feito. Porque você vai chegar no final do ano numa assembleia ordinária, uma AGO de prestação de contas, e você tem que dizer qual era o seu plano quando você começou aqui e o quanto desse plano você conseguiu executar. Olha, meu plano esse ano era fazer manutenção disso, disso, daquilo. Pronto. E o quantos por cento desse plano você conseguiu fazer? Você conseguiu fazer 50% do plano? Você conseguiu fazer 70% do plano? Você conseguiu fazer 80% do plano? Pronto. Como é que você vai contar isso? A única forma de você contar é no momento que você cria essa tarefa, esse passo que vai dizer que está sendo realizado uma parte daquele plano lá dentro de um sistema gestor de tarefas, que no caso aqui estou usando o ClickUp. Você vai criar aquele evento lá, aquela visita mensal que a empresa tem que fazer de manutenção preventiva. Então, ela tem que fazer, por exemplo, 12 manutenções preventivas. Você vai criar 12 tarefas. E qual é o conteúdo daquela tarefa? Qual é o escopo daquela visita dele? Aí ele vai olhar isso, vai olhar aquilo outro, pronto, beleza. Então, você vai criar isso e vai depois mostrar que aquilo ali está sendo feito ou não. E à medida que está sendo feito, você consegue verificar o quanto por cento exatamente ele foi feito. Eu vou mostrar isso aqui. Tá? Então, você precisa acompanhar a execução do plano. E esse acompanhamento exige que você verifique se as ordens de serviços estão sendo emitidas, corretamente preenchidas, e de 3 em 3 meses, sentar com aquele prestador de serviço para poder alinhar o desempenho dele. Você dá um feedback para ele, olha, seu desempenho está bom, está ruim nisso, como é que a gente faz para melhorar? Então, essa análise de desempenho tem que ser feita de 3 em 3 meses. Então, se você não tiver um contrato fixo dentro do plano, você não consegue fazer isso. E mesmo que você ache assim, o gerente pode fazer isso, ele não vai fazer do jeito que você está querendo que ele faça. Então, você precisa criar um procedimento, uma metodologia para que o gerente consiga fazer isso, ou o ideal é que você participe e você mesmo faça essa conversa junto com o prestador de serviço para que você coloque no plano qual é o indicador dele naquele mês ou naquele trimestre. Tá? Então, você precisa acompanhar. Isso aí exige um contrato fixo. Você precisa também elaborar a previsão orçamentária da edificação. E para que você consiga fazer isso, você também tem que acompanhar o contrato. De que forma? Você não vai chegar no condomínio e vai mudar todos os contratos. Os contratos vão estar lá. Mas, pelo menos, você vai acompanhar o que é o contrato mensal e qual é o percentual de peças. Os contratos de manutenção, eles têm 2 vertentes. Você tem uma parte que é aquele contrato, né, o contínuo, o contrato mensal, e você tem outra parte que são as peças. E não subestime essas peças, porque o quantitativo dessas peças ao longo dos meses pode dar um valor até maior do que aquele fixo do contrato. Então, você precisa mapear o custo de peças do contrato. E o ideal, na verdade, é que você crie, junto com a empresa administradora, né, uma outra nomenclatura
Se for possível, lógico, né? Você vai ter que ter um cuidado para isso, mas outra nomenclatura para aquela despesa. Quando você comprar peça de elevador, aquilo ali vai vir como peças, de maneira que você consiga identificar claramente o contrato e as peças dele, para qualquer um que pegue o boleto. À medida que aquelas coisas forem cadastradas, isso vai aparecer no gráfico. No final do ano, você consegue fazer um relatório dizendo quanto por cento de peças você gastou, quanto por cento do contrato você gastou. Isso é muito importante. Então, essa informação que eu estou trazendo aqui, né, de elaborar a previsão orçamentária da edificação, ela vai ser possível a partir da sua observação de como a manutenção acontece, né, dentro daquele contrato, dentro da dinâmica do prédio, se nesse prédio gasta mais de peça, mais assim, então você tem que monitorar isso. Isso é papel do engenheiro, isso está em norma, na norma de gestão de manutenção, isso está previsto, tá? E aí, finalmente, vamos para a última parte, o último grupo de tarefas que eu entendo, que eu chamei aqui de assessoria mesmo, assessoria técnica. E essas atividades são essas aqui. Vamos colocar aqui. Então, que muitas coisas a gente vai... Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos agora organizar esse mapa mental. Bom, gerenciar projetos de obras e manutenção da edificação. Primeiro ponto. O assessor técnico, antes de mais nada, é um gestor de projetos. Então, ele precisa gerenciar os projetos de obras e manutenção da edificação. É o primeiro ponto. O segundo é disponibilizar a documentação técnica, organizar a documentação técnica disponibilizada, levantando as pendências conforme as normas. Ou seja, eu tenho que identificar qual é a documentação mínima que o condomínio tem que ter, não tem o que está faltando e como é que eu faço para buscar aquilo ali. Isso é aquela atividade que vai acontecer em praticamente todos os condomínios, com raríssimas exceções, raríssimas. Até aqueles condomínios que têm os projetos guardados em uma pasta específica, é muito comum que aqueles projetos tenham um monte de números na sua identificação e você vai precisar de algum local onde você consiga ter uma referência, aquele número significa que projeto. Se você perdeu essa tabela de relação entre o número do projeto e o que ele contém, não adianta nada você ter aquele projeto, você vai ter que guardar ele em pastas, organizar direitinho. Então, isso dá um trabalho danado fazer. Você vai ter que fazer isso, dependendo do tamanho da edificação, você vai precisar fazer isso. Tá? Outra coisa que não é necessariamente uma obrigação de vocês, mas eu acho que no momento que a gente faz isso, a gente consegue agregar um valor substancial na nossa prestação de serviço, que é disponibilizar toda essa documentação digitalmente com hospedagem em nuvem. É muito fácil de fazer isso, tá? Se você tem, por exemplo, uma assinatura do Office 365, você já tem de quebra lá 1 terabyte de dados para você. Então, você pode fazer uma assinatura única para você, né? Sua. É barato, você consegue fazer. Acho que é R$300 por ano. E você tem 1 terabyte de dados que você pode compartilhar com o condomínio que você quiser. Você vai criar uma pasta lá do condomínio, vai querer botar a documentação dele. E isso vai ocupar muito pouco dentro do seu universo. Né? Eu acho que vale a pena bastante fazer isso. Você agrega um valor imenso e deixa o condomínio até na sua mão.
Porque você passar um ano lá fazendo isso, todo mundo se acostuma, 2 anos lá, todo mundo se acostuma a baixar as plantas. Poxa, no momento que você sai, você diz, olha, não vou disponibilizar mais o link. A pessoa vai dizer, vou achar isso aonde? Ah, você se vira. Então, pode ser interessante você oferecer esse serviço. Eu ofereço. Bom, assessorar os gestores na contratação de serviços de manutenção e obras. Ou seja, basicamente, nessa tarefa, eu vou assessorar ele na contratação. Então, eu vou fazer os orçamentos, ou vou analisar os orçamentos que alguém fez, né? E vou analisar aqueles orçamentos. Então, algum projeto, alguma coisa assim. E para isso, às vezes, é tirar uma dúvida, alguém me liga, e nessa hora eu vou ter que definir de forma clara o horário meu de disponibilidade e meu horário de sobreaviso. Ele pode me ligar sábado, domingo, feriado, ele pode me ligar de noite, de madrugada. Então, eu vou definir de uma maneira muito clara quais são os horários que ele pode me ligar e quais são os horários que eu vou responder. Tá? E, finalmente, prestar contas da gestão de manutenção em obras do condomínio. Eu acho que esse aqui é a parte mais complexa, né, para algumas pessoas. Para outras vão tirar de letra, mas para algumas pessoas isso pode ser algo que vai travar ela, porque a assembleia de condomínio é um negócio que pode ser muito legal, muito tranquilinho, e às vezes pode ser um negócio muito doido, com violência, xingamento, com assédio moral, com um monte de coisa terrível, que só os fortes têm condições de participar. Tem síndico que chama segurança para poder fazer assembleia de condomínio. Então, depende do local do condomínio, isso vai variar bastante, tá? Mas é essencial que você esteja lá do lado do síndico para que não esteja sozinho no meio dessa cova dos leões. Você tem que estar lá junto do síndico, justamente para dizer ele, não, essa obra é isso, porque às vezes o síndico não sabe explicar. E você vai precisar explicar isso para ele. Então, estar presente na Assembleia, eu acho que é algo muito importante. Ah, Celino, mas toda Assembleia que o condomínio vai fazer, eu vou estar lá? Não, sinceramente. Você vai estar lá aquelas importantes que você precisa estar. Pelo menos 4 por ano, né? Então, em 4 assembleias no ano você vai precisar estar. E as assembleias normalmente são, se for um condomínio residencial, vão ser assembleias ou à noite, aí você vai sair meia-noite lá do condomínio, é padrão isso, tá? E eu, então, de madrugada, ou sábado de manhã, perdão, desculpe, sábado de manhã. Sábado de manhã também é um dia que os condomínios costumam fazer assembleia. Então, se for condomínio residencial, comercial, aí você pode fazer uma assembleia de dia, ou então uma assembleia até no máximo final da tarde, isso na noite. São assembleias mais rápidas, porque as pessoas normalmente fazem isso no horário de trabalho mesmo delas, né? Então, tudo vai depender da dinâmica de cada prédio, né? Enfim. Mas essas são as atividades que eu entendo que fazem parte do escopo da assessoria. Então, quando eu tenho uma atividade de assessoria, eu tenho essas atividades aqui. Seja lá qual for aquilo que for ser feito, dentro do prédio, eu vou partir do princípio que eu vou gerenciar aquele projeto. E para eu gerenciar um projeto, eu tenho que ter uma plataforma, e você precisa escolher uma plataforma de gestão de tarefas e projetos. Então, pessoal, essas aqui são as 4 grandes atividades que compõem, na minha visão, o serviço de assessoria técnica para condomínios. E, dentre dessas atividades, eu tenho as inspeções prediais, gestão de obras, gestão de manutenção, assessoria. Eu não preciso colocar todas elas. Por exemplo, inspeções prediais, eu não coloco, via de regra, dentro das minhas propostas, porque a inspeção predial ela pode variar bastante. Então, pode ser algo muito tranquilo, que você faça um laudo
né, fácil, ou então pode ser algo muito minucioso. Então, é necessário especificar até que grau você vai fazer. Não, posso fazer uma vistoria, né, superficial, sensorial, mas não vou fazer com um ensaio destrutivo, inspeção, aí eu vou utilizar equipamento, aí eu não faço isso. Então, tudo vai depender do que você vai vender para aquele condomínio, da maneira como você está planejando exercer a sua prestação de serviços. Se você faz um laudo que custa 10, 15 mil reais, Celino, se eu pegar um laudo de 15 mil reais e dividir em 12 vezes, vai dar no mesmo. Posso pegar aquele valor, beleza. Só que um laudo, você, às vezes, um laudo normalmente, via de regra, um documento muito grande, de 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas. Você tem que fazer aquele documento num espaço muito pequeno de tempo. Isso vai lhe tomar praticamente o tempo inteiro. Então, você vai gastar, sei lá, 30 horas, 20 horas no mês, 40 horas no mês, ou sei lá, 50, 100 horas no mês, para poder fazer um laudo, e vai receber 15 mil reais dividido por 12, que dá quanto? 1.000 e pouco reais por mês, 1.200 reais por mês, um salário mínimo por mês. Isso não vai pagar suas contas. Então, você tem que pensar, né, como é que você vai fazer. É uma possibilidade? Eu tenho serviços que eu faço dessa maneira, faço, mas você tem que pensar muito bem que você vai precisar ter vários desses serviços para que você consiga consiga pagar suas. Exige que você também pense nos juros e na possibilidade do condomínio lhe dar calote. Se o condomínio te der calote, como é que você vai fazer? Se ele, a partir do quarto mês, não vou lhe pagar mais, como é que você vai fazer? Então, tem que pensar um pouquinho, né? Que isso é uma prestação de serviço contínua e que você vai gerando esforço à medida que o condomínio vai te pagando. Ele vai lhe pagar logo no início, né? Então, à medida que ele vai lhe pagando, você vai gerando esforço para ele. Então, temos inspeções prediais, gestão de obras, gestão da manutenção e assessoria técnica. Pronto. Eu vou pegar esse mapa mental e vou compartilhar com vocês. Eu vou pegar um link compartilhável. As pessoas que tiverem um link podem ver, né? As pessoas do plano também podem ver. E pronto. Copiar o link. E eu vou pegar esse link e vou colocar aqui na descrição do vídeo, no caso aqui no chat, por enquanto, para que vocês possam ter acesso a esse mapa mental. Tá bom? Bom, eu acho que por isso aqui, acho que por hoje é só. Acho que essa aula aqui introduz, essa foi a aula que introduz, né, esse conceito da assessoria técnica, quais são as atividades que compõem essa atividade, as atividades, olha a redundância, quais são as tarefas e serviços que compõem essa atividade, que é uma atividade nova no mercado, e eu entendo que são esses serviços que são serviços que o síndico precisa que alguém execute. Esse alguém pode ser você, e se você entender muito bem como é que você vai prestar esses serviços, você vai agregar um valor muito grande para os condomínios que você atende e para os seus condôminos, para toda a comunidade que vai usufruir desse serviço que você vai prestar. Tá? Você vai poder ajudar muita gente com esse trabalho e, lógico, com isso vai gerar valor e, por que não, ganhar dinheiro e começar a se destacar no mercado fazendo uma atividade que poucas pessoas fazem até hoje. Tá bom? Então, por essa aula é só e aí nos vemos, então, na próxima aula.